Quero neste momento cumprimentar os nossos amigos, internautas, os amigos do Veredários. Quero dizer que neste momento nós estamos iniciando mais um vídeo. E um vídeo que eu acho que é de muita importância para os dias atuais. Antes de começar a ler, fazer esse trabalho, eu quero ler aqui no livro de Provérbios. Livro de Provérbios, no capítulo 9 e no versículo 9, que diz assim: dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina o justo, e ele aumentará em entendimento. O projeto Veredários, ele tem justamente esse tipo de visão, de objetivo. Dá instrução ao sábio. E aqui diz que ele vai ficar mais sábio ainda. Ensina o justo e ele vai aumentar em entendimento. Esse é um dos nossos objetivos. Por que eu falo isso? Porque nos dias de hoje, a despeito da facilidade que nós temos em termos de comunicação, em termos de aprendizado, onde o conhecimento ele está disponível para todas as pessoas de uma forma como nunca antes esteve no mundo, nós observamos que as pessoas, parece que a mente das pessoas tem se fechado em relação ao conhecimento. Porque muitas coisas que as pessoas falam, que as pessoas fazem, tem a ver nitidamente com a falta de conhecimento ou com a ignorância sobre tais assuntos que deveria ter um pouquinho mais de conhecimento. Então, o nosso objetivo justamente é nessa área, é falar sobre aquilo que, do nosso ponto de vista, nós observamos nas pessoas e vemos que existe uma fraqueza nestas áreas. E o nosso objetivo é justamente suprir estas fraquezas. Ainda que, muitas vezes, somos mal compreendidos. E somos chamados até de caluniadores, somos chamados de murmuradores, de rebeldes, né? Por pessoas que, muitas vezes, não têm o senso crítico de analisar os fatos friamente, mas se deixam levar pelas emocionalidades ou pelos seus próprios interesses pessoais, e sem analisar os fatos friamente, racionalmente, como deveriam fazer, muitas vezes se revidam esses fatos com muitas vezes agressividade desmedida, sem sequer saber o que realmente está falando. Ou seja, falando coisas que muitas vezes, de acordo com o seu ponto de vista muito pequenado e muito limitado, eles acham que estes assuntos aqui ventilados no Veredários se resumem apenas em calúnias, ou em difamar pessoas, ou em criticar pessoas, como se não houvesse nenhum tipo de objetivo mais específico, que é justamente suprir essa falta de conhecimento e aumentar o senso crítico de cada pessoa para que ele possa ter opiniões realmente fundamentadas na razão e nos fatos fundamentados que estão justamente na própria palavra de Deus. Então, o que diz lá, ensina o sábio e ele vai ficar mais sábio ainda. Essa é uma realidade que ninguém pensa nisso. Mas as pessoas muitas vezes têm aquela tendência de achar que tudo aquilo que não é de acordo com aquilo que ele entende como seja verdade, necessariamente se resume numa rebelião, ou se resume numa acusação, ou numa crítica sem fundamento. Por isso que eu quis dar esse preâmbulo, né? Para que vocês que são líderes entendam de uma vez por todas que não é o problema da crítica em si, mas vocês têm que analisar os fatos, analisem os fatos friamente. Não de acordo com ideias pré-concebidas, mas de acordo com a verdade nua e crua. E depois então vocês tirem as conclusões devidas, né? Por exemplo, nesse assunto aqui que eu vou falar hoje, tem havido uma confusão muito grande, já há muitos anos está acontecendo,
Só que agora a coisa está tomando um rumo um pouco mais complicado. E eu decidi então fazer um vídeo sobre isso, em que eu fiz bastante pesquisas, tenho muitos livros sobre esse assunto, e fiz um tipo de um sumário sobre tudo aquilo que eu vi, que eu considero como correto, e passo nesse vídeo aqui. Quer dizer, não são ideias originais minhas na realidade, são fatos fundamentados na razão, na própria Bíblia, na exegese bíblica, que nos levam a chegar a tais conclusões. Por isso, se você acha que é apenas uma crítica, eu sinto muito, mas você deve pesquisar um pouquinho mais, deve aprender um pouco mais para que você tenha uma ideia realmente racional sobre esse tipo de assunto. Real também. Bom, esse vídeo, o título dele é As Implicações Espirituais do Divórcio. Ele é dividido em 5 itens. O que está acontecendo hoje? Por que um casamento não pode ser desfeito? O significado espiritual e profético do casamento? A cláusula exceptiva do divórcio e a conclusão. Bom, o que está acontecendo hoje? Há poucos dias atrás, o mundo evangélico foi surpreendido pela notícia que a CONAMAD, que é a Convenção Nacional das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira, havia aprovado uma resolução concedendo o direito ao divórcio e um novo casamento aos pastores e demais líderes do ministério e também aos membros dessa igreja. A resolução esta que foi realizada no mês de julho de 2014, onde foi aprovada uma mudança que alterou o estatuto da igreja. Esta decisão foi mal recebida por alguns segmentos da igreja, sendo que os documentos foram divulgados nas redes sociais, quer dizer, esses documentos que foram divulgados nas redes sociais provam que entre 8 e 11 de julho, durante a Convenção Nacional, foi efetivada a mudança. Com a alteração do estatuto, a CONAMAD, com essa alteração do estatuto, a CONAMAD tenta conter a enxurrada de escândalos de separação, onde líderes de renome deixam as suas esposas em troca de mulheres mais jovens. Veja bem, isso aqui que eu estou falando está amplamente documentado. Porque os documentos com a assinatura de todos os pastores do Ministério da Madureira, que foi vazado para a internet, entendeu? Está tudo aí para quem quiser procurar na internet. Os documentos estão tudo aí, à mostra para quem quiser ver. Tanto é que o portal Gospel Prime entrou em contato com a CONAMAD via telefone e e-mail. Não foi só eles não, teve mais também. O secretário executivo da convenção afirmou que não pode atestar o documento divulgado por não ter o original em mãos. Veja bem, ao ser questionado sobre a política atual da igreja, sobre pastores e líderes divorciados, não quis comentar o assunto. A secretaria do ministério no Rio de Janeiro também não quis comentar. Limitou-se a dizer, veja bem, que não tinham informações sobre o caso. Isso é a secretaria, né? A secretaria do ministério diz que não tem informações sobre o caso. Como podemos ver, pelas declarações que eles deram, as instituições e lideranças que deveriam ter uma palavra, uma definição final sobre esse grave assunto, não têm uma palavra esclarecedora. E com firmeza sobre esta situação. Falam como políticos seculares, com evasivas indefinidas e sempre com justificativas dúbias e ambivalentes. A Bíblia é categórica em relação ao posicionamento
de um seguidor de Jesus Cristo. Quando ela diz: seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Veja bem, Mateus capítulo 5 e verso 37. Então nós podemos ver pela palavra de Deus, que a fonte dessas evasivas, ambivalentes, que embora saiam da boca de líderes evangélicos de grande renome, são sem dúvida de procedência maligna. Essa é a verdade. Infelizmente, as lideranças passadas cometeram um erro muito grave. Isso já falei várias vezes, mas cometeram um erro muito grave. Quando não prepararam lideranças esclarecidas. Não é apenas liderança, como nós vimos hoje, mas lideranças esclarecidas para conduzir a igreja nos dias atuais. E também não prepararam mecanismos de defesa no governo da igreja, para que eventualmente ela não fosse vítima de abusos na manipulação de poder exercida em seu nome, por falta de controle sobre o mesmo. Por causa disso, a igreja sofre muitos prejuízos atualmente, com pessoas na liderança que não têm a capacidade para ser o exemplo dos fiéis e ter um comando esclarecido e espiritual nos dias modernos. E que ficaram deslumbrados com o poder que, sem um controle mínimo nas suas mãos, é usado na maioria das vezes em benefício próprio. Pois o sistema de governo dessas igrejas tem falhas graves de controle e fiscalização do uso do poder eclesiástico, permitindo que líderes carismáticos ou simplesmente espertos tomem posse do poder, controlando toda uma igreja, sem que ninguém possa sequer arguí-los, seja no que for. E nós estamos vendo onde isso está levando a igreja do século XXI. Então o que acontece hoje? Bom, então eles dizem que, dessas igrejas todas, que existe um ministério. E que o ministério é que comanda a igreja. Na realidade, a bem da verdade, esses ministérios não comandam nada. Na realidade, todo o poder está concentrado na mão de uma só pessoa. Quer seja essa pessoa tenha nome de apóstolo, de bispo, de pastor presidente, de patriarca, seja o que for, o poder está todo nas mãos dele. Ou de missionário até. O poder fica na mão dessa pessoa, e geralmente na mão da sua família também. Os lugares-chave estão geralmente nas mãos da família daquele que é o apóstolo, o bispo, o pastor presidente, seja quem for. Este poder, na realidade, ele constitui o chamado ministério, que são aqueles oficiais que vão ajudá-lo a manipular esse poder ou a usar esse poder. Só que estas pessoas, chamadas ministério, eles dependem, os seus cargos dependem daquela pessoa que está lá em cima. É logicamente que uma pessoa nessas condições, ele não pode ter voz própria. Porque ele só pode concordar com essa política que o maior lá em cima fizer. Quer dizer, aquele líder máximo que hoje é como se fosse um papa no meio dos evangélicos, né? Tudo que ele determinar, os demais vão ter que concordar. Porque se alguém lá dentro tiver a coragem, tiver a capacidade, tiver a personalidade de falar que aquela decisão não é útil para a igreja, simplesmente, ele é simplesmente defenestrado do cargo. E outro vai para o seu lugar. Então, o que acontece? Essa situação, ela gerou uma liderança sem estrutura espiritual forte. Posto que também, enfraquecida no conhecimento da palavra, tornou-se herdeira de uma incapacidade de discordar de erros doutrinários e administrativos. Haja visto os acontecimentos que se passam hoje no meio eclesial, que são semelhantes ao mundo secular, são semelhantes. Por exemplo, nepotismo, falta de transparência na administração dos recursos financeiros da igreja, despotismo dos seus líderes, né, principais, agressividade com aqueles que discordam dos seus desmandos,
maus exemplos para os fiéis e principalmente para o mundo, além do espírito de corpo ou corporativismo eclesiásticos que impera nesses meios. Ou seja, para os amigos tudo, para os inimigos a doutrina. Isso é o que nós estamos vendo, sem tirar nem pôr. Agora, eu não estou querendo dizer com isso que todos são desse jeito. Estou querendo dizer isso. Mas uma grande parte da liderança já está comprometida com isso. Seja por comodismo, seja por ignorância, seja por alienação, ou até mesmo por covardia para não perder os seus benefícios. Agora, aqueles que não concordam e são sinceros, manifestando as suas opiniões nestes meios, estão perdendo espaço e sendo colocados na berlinda, quando não perseguidos aberta ou veladamente. Este fato que aconteceu agora, a liberação do divórcio com direito a um novo casamento pela CONAMAD, causou uma grande repercussão nos meios evangélicos. O que ninguém percebeu é que a sua irmã siamesa, a CGADB, que é a Convenção Geral das Assembleias de Deus, do Ministério do Belém, em São Paulo, fez a mesma coisa na 40ª Assembleia Geral Ordinária, realizada em Cuiabá, em 3 de abril de 2011. E isso com apenas uma pequena diferença. A CGADB engloba apenas pastores e não membros em sua resolução, sendo que a CONAMAD é para líderes e membros. Qual a diferença entre ambos? Talvez a coragem de se expor, porque no mais são iguaizinhos. Não tem nenhuma diferença. Quer dizer, e nem a coragem de se expor, eu posso falar, porque na realidade esses documentos que estão causando essa repercussão toda, eles foram vazados por alguém lá de dentro, que certamente não concorda com isso, mas que achou um jeito de, mesmo concordando aparentemente, deu um jeito de vazar esses documentos para que as pessoas vejam o que está acontecendo ali dentro. Que no caso da CGADB isso não aconteceu, ficou tudo ali por dentro. Disseram até que iam colocar no Ministério da Paz, mas essa é a verdade, entendeu? Quer dizer, o divórcio ele foi instituído no Brasil em 1977. A lei do divórcio causou polêmicas e acalorados debates na sociedade brasileira, que é de forte influência católica. A lei vista como um avanço do direito em um Estado laico permitia a dissolução de uma instituição que do ponto de vista religioso seria indissolúvel. O primeiro debate sobre o tema na CGADB foi realizado na cidade de Belo Horizonte em 1981. Segundo o escritor Silas Daniel, a questão do divórcio foi o debate mais concorrido da convenção, discutido exaustivamente pelos pastores, ao que tudo indica, não houve consenso. Um convencional, o qual não é revelado o nome, defendeu o divórcio para membros e obreiros da igreja. Por sua vez, o pastor Luiz Fontes discordou, alegando que o obreiro não deveria casar novamente após o divórcio. A resolução convencional foi publicada no Mensageiro da Paz, em maio daquele ano. Em maio daquele ano foi que o divórcio só seria concedido para os casos de infidelidade conjugal, devidamente comprovada. E isso baseado em uma interpretação exegética superficial e errada, como iremos expor mais adiante. Admitindo-se novo matrimônio, porém a resolução destaca que isso só seria possível esgotado todos os recursos para a reconciliação. Também foi determinado que caso o ex-cônjuge estivesse vivo, o mesmo perderia a sua condição ministerial. Todavia, o ministro poderia, em tal situação, recorrer da medida. Isso foi a resolução que foi aprovada em 1981. Em 1995, quando o assunto novamente voltou à baila na CGADB,
foram acrescentados, além do adultério, os casos de crimes hediondos, como motivos para o divórcio, tráfico e consumo de drogas, terrorismo, homicídio qualificado ou doloso, quando a intenção de matar é comprovada, e desvios sexuais seriam fortes justificativas para a dissolução do casamento. Em 1989 e em 1991, o Ministério de Madureira divulgou orientações semelhantes da CGADB de 1981, sempre procurando mostrar rigidez e seriedade em torno de um assunto tão controverso. O documento de 1991 é enfático ao esclarecer que, a partir dessa data, 9 de abril de 1991, nenhum membro, na condição de divorciado, poderá ser consagrado ou exercer cargo ministerial. Assim, a liberação do divórcio por parte da CONAMAD, ainda que tenha causado surpresa, é de conhecimento público que um dos seus principais líderes está em processo de solução do seu casamento. As novas regras, ao que parece, são feitas sob medida para os membros da cúpula ministerial. O termo abandono emocional e espiritual do relacionamento, utilizado no documento, é elástico e permite uma infinidade de interpretações para uma variedade de situações. Vale a pena lembrar que em 1981, no concorrido debate sobre o divórcio, Paulo Levas Macalão, na sua derradeira convenção geral, foi enfaticamente contra o divórcio. O pastor Silas Malafaia disse certa vez que a CGADB é cachaça de pastor. Na época, ele foi muito criticado, mas ele estava certíssimo quanto ao seu raciocínio. Pois a maioria das pessoas que estão naquele lugar agem como se estivessem fora da realidade. Pois nesses lugares, CGADB e CONAMAD, acontece uma transformação de personalidade. E as lideranças que dela participam, salvo raríssimas exceções, falam coisas sem fundamento bíblico e tomam decisões sem respaldo bíblico, baseados em uma exegese canhestra e superficial, demonstrando um despreparo teológico e espiritual de tal ordem que os levam a tomar decisões que são contrárias aos interesses da igreja, unicamente pelo pragmatismo, prejudicando a igreja do Senhor e cobrindo-a de vergonha. Eu estou falando isso aqui com conhecimento de causa. Porque hoje, não é como antigamente, tudo ficava escondido debaixo dos panos. Hoje nós temos conhecimento através do testemunho de pessoas, através das redes sociais, e também de pessoas que nós conhecemos desses meios, que são suficientemente sinceros para dizer as realidades desse meio, que está acontecendo nesse meio aí. Agora, eu, por exemplo, tenho irmãos da minha igreja, vamos dizer assim, que foram trabalhar em pelo menos 2 convenções. Uma delas em São Paulo e outra lá no sul do país, né? Eles me disseram pessoalmente que ficaram tão envergonhados com o comportamento dos líderes naquele lugar e com as suas orientações de como trabalhar ali, que um deles, meu amigo pessoal, entregou o crachá e abandonou tudo e voltou para casa. Porque para ele ali não era lugar para um crente salvo, segundo ele mesmo me disse com suas palavras. O outro estava no outro estado, lá no sul. E ele só não voltou porque não tinha dinheiro para passar, estava dependente deles. Mas ficou ali contristado e em grande aflição até o fim daquela convenção. Vejam, os caros amigos, o que essas instituições políticas estão fazendo para a igreja. Só quem participa ali no meio deles ali é que sabe o que acontece ali dentro. Porque isso que vocês têm escondido do povo, da igreja e do mundo o tempo todo, agora está aberto. Cristo falou uma vez que aquilo que fosse dito às escondidas seria publicado nos telhados. E hoje está acontecendo isso, infelizmente para vocês.
Entendeu? Infelizmente para vocês. Então, as orientações erradas, as orientações malignas que muitas vezes tem ali dentro, entendeu? Que vocês dão para as pessoas que trabalham ali dentro, das políticas, igualzinho das políticas do secularismo, né? As pessoas lá, que vocês escandalizam naqueles meios ali, né? Hoje eles estão dando testemunho disso. Não sei o que eu estou falando não, são pessoas que trabalharam ali dentro com vocês, viu? Agora, nós sabemos que estas convenções, na realidade, são centros políticos de poder. Não tem nada a ver com a glória de Deus nem com a igreja. A igreja é apenas uma base para que se haja uma justificativa para existir tais convenções. Porque a orientação das convenções, que era organizar administrativamente, politicamente e até teologicamente a igreja, se perderam há muito tempo. Hoje se tornou apenas centro de disputa de poder. Essa é a verdade. Essa é a grande realidade que está acontecendo hoje aí. Porque se isso não fosse verdade, vocês abririam para o público entrar dentro para ver o que está acontecendo. Por que você faz tudo fechado, escondido? Né? Se fosse verdade e que fosse para a glória de Deus, vocês abririam as portas para que houvesse observadores neutros do meio da igreja, membros da igreja, não oficiais como vocês, mas membros da igreja, de todas as igrejas, que deveriam ter acesso a essas convenções para olhar, para observar, com direito de filmar, de gravar tudo que vocês falam aí, para que o mundo veja o que vocês estão falando aí dentro. Porque hoje vocês agem como sociedades secretas. Vocês criticam a maçonaria, criticam outros tipos de religiões secretas, mas vocês estão fazendo as mesmas coisas, porque é tudo escondido. Depois, quando termina esses tipos de convenções, de reuniões, aí vocês publicam as resoluções que vocês tomaram, ou alguma coisa que vocês enfeitam bastante, que é para dizer que foi aquilo que aconteceu. Mostram as orações, mostram as pregações, mas o que aconteceu dentro de verdade vocês não mostram. Porque as pessoas nem são autorizadas a entrar ali dentro. Essa é a verdade. Agora, voltando ao assunto do casamento, por que um casamento não pode ser desfeito? Vamos analisar aqui biblicamente falando, né? Para o mundo secular, o que eu vou falar aqui não tem sentido, pois eles não creem na palavra de Deus. Porém, para os que creem, isto é fundamental, pois todo código de conduta moral e espiritual está pautado nas Sagradas Escrituras. Essa é a nossa crença fundamental. Em primeiro lugar, nós cremos que a palavra de Deus, conforme revelado nas Escrituras, é inspirada, inerrante e infalível. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus capítulo 24, verso 35. Marcos capítulo 13, verso 31 e Lucas capítulo 21, verso 33. Então, sendo isso uma realidade, nós cremos que o casamento foi instituído por Deus nos primórdios do Éden. Então o Senhor fez cair um sono pesado sobre Adão e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor tomou do homem, formou uma mulher. E trouxe a Adão. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Gênesis capítulo 2, versos 21 a 24. Sendo uma instituição criada por Deus, somente Ele pode desfazê-la. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E em casa, tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disso mesmo. E ele lhes disse: qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar o marido e casar com outro, adultera. Marcos capítulo 10, versos 6 a 12. E porque a mulher
está sujeita ao marido enquanto ele viver, está ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamado adúltera, se for do outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei. E assim não será adúltera, se for de outro marido. Romanos capítulo 7, versos 2 e 3. E ainda, todavia aos casados, mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar. Ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. 1 Coríntios, capítulo 7, versos 10 e 11. Em nenhum desses versículos nós podemos sequer imaginar a possibilidade de um divórcio ou com um novo casamento. Então, biblicamente falando, não podemos aventar essa hipótese. Então, baseado nesses versículos, diretamente falando, sem nenhum outro tipo de exegese, diretamente lendo esses versículos, nós sabemos que um casamento não pode ser desfeito. Né? Agora, o significado espiritual e profético do casamento. O casamento, além de ser uma instituição vital para a sociedade, no que se refere ao desenvolvimento social e psicológico do indivíduo e a sua integração no todo social, como também no consequente crescimento da sociedade estruturalmente bem ajustada, ele também tem uma tipologia espiritual e profética. E isso tem uma importância fundamental dentro do plano de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é cabeça da mulher. Como que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e a sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois de uma carne. Grande é este mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Efésios capítulo 5, versos 22 a 33. Como nós podemos ver claramente nesse texto, existe uma tipologia espiritual no casamento, no qual o marido é um tipo de Cristo e a mulher é um tipo da igreja, sendo que o relacionamento entre o marido e a mulher é uma figura física do relacionamento espiritual entre Cristo e a igreja. O relacionamento entre Cristo e a igreja é algo muito sério, pois Cristo amou tanto a igreja que morreu por ela. Então o amor de Cristo pela igreja é de tal sublimidade e entrega que o Espírito Santo nos revela por meio de Paulo, que da mesma forma que Cristo ama a igreja, deve ser amado e reverenciado por ela. De formas que, sendo Deus universal e de todos, inclusive daqueles que não creem nele, todos os casamentos, não importa quem quer que seja, têm a mesma tipologia. É algo tremendamente contraproducente nós sequer imaginarmos Cristo trair a igreja, ou abandoná-la, ou espancá-la.
tratá-la de uma forma desrespeitosa. E também a igreja não amar a Cristo, traí-lo ou não reverenciá-lo. Isto seria impensável. Então, se o casamento é feito conforme os princípios bíblicos, isso também não pode acontecer. Quando imaginamos o divórcio sobre este prisma, nós podemos então compreender o quão grave e absurdo é uma coisa dessas. Então qualquer casamento tem essa tipologia. Qualquer tipo de casamento tem a mesma tipologia. Tem a pessoa consciência disso ou não. Essa é a verdade. Né? Quer dizer, às vezes a pessoa pode não ter consciência do que significa um casamento em termos espirituais, mas a tipologia é a mesma para todo mundo, seja ele incrédulo, ou seja ele cristão. Né? Agora, o mais grave é quando uma pessoa tem consciência disso, como cristão bíblico, e passa por cima dessa tipologia, calcando aos pés, e ainda gravíssimo por demais, é quando um líder espiritual evangélico, pastor, evangelista, presbítero, bispo, apóstolo, né? Ancião, não apenas é irracional para com a palavra revelada de Deus. Quer dizer, quando uma pessoa nessas condições, né, usa esse tipo de prática, demonstrando um desprezo irracional para com a palavra revelada de Deus, pisando com os pés a revelação divina, a Bíblia diz assim: e o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, e nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Lucas capítulo 12, verso 47. E também, se eu não viera e nem lhes houvera falado, não teriam pecado. Mas agora não tem desculpas do seu pecado. Aquele que me aborrece, aborrece também o meu Pai. João capítulo 15, verso 22. Então, os irmãos vejam que uma pessoa lá do mundo secular, uma pessoa que não conhece a Bíblia, um pecador dentre os gentios, que quando se casa, embora ele não tenha consciência, porque os seus líderes não ensinam isso para ele, nem ele conhece a palavra de Deus, ele não tem a consciência da importância da gravidade, do que significa a tipologia de um casamento, ainda assim o casamento dele segue o mesmo critério, a mesma tipologia dos ensinamentos bíblicos, da revelação de Deus. E isso daí, na realidade, vai tornar ele responsável pelo cumprimento daquele tipo de tipologia. Porque a Bíblia diz que Deus não tem o culpado por inocente. E a Bíblia fala que a ignorância de uma pessoa, ela não vai salvar ele. Ele não vai ser desculpado por causa da sua ignorância. Né? Agora, quando uma pessoa que além de ser uma pessoa evangélico, cristão, que crê na palavra de Deus, torna-se um líder e está sobre aquela determinação que o próprio Deus falou através de Paulo, ser um exemplo dos fiéis. E ele pisa a palavra fazendo esse tipo de coisa que os pastores estão fazendo hoje, os líderes estão fazendo hoje. Ele vai ser castigado com muitos açoites. Porque esse, pelo menos, sabe a vontade de Deus. E não está fazendo o que está na palavra de Deus. Essa é a verdade. Né? Bom, o problema é que, além dessa figura espiritual, o casamento também tem uma tipologia profética. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11 e verso 2, na realidade. Aqui nós vemos, mais uma vez, a figura do casamento. Só que de uma forma profética e escatológica. A igreja, tal qual uma virgem pura, está sendo preparada para ser apresentada a Cristo, na realidade. Né? Nas bodas.
né? A Bíblia chama de as bodas do Cordeiro. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se aprontou. Apocalipse capítulo 19 e verso 7. Nesse versículo aqui, nós temos o fechamento dessa figura que testifica desde os tempos mais remotos desse acontecimento sem paralelo na história e na eternidade, quando o próprio Cristo se unirá à sua noiva num esplendoroso acontecimento chamado pela Bíblia de as bodas do Cordeiro. Desta forma, nós cremos que a palavra de Deus, nós que cremos na palavra de Deus, temos a certeza que o casamento foi instituído por Deus como uma bênção para os homens, porém com uma responsabilidade tipológica que não pode ser manchada ou destruída, sob pena de ser colocado como transgressor da lei divina. O que é um transgressor? Transgressor é aquela pessoa que se afasta da decência ou da boa conduta delimitada pelo próprio Deus. Isso é um transgressor. Então, quando uma pessoa se afasta das delimitações de condutas que são boas, de acordo com a vontade de Deus, a pessoa se afasta disso, conscientemente ou não, a Bíblia chama ele de transgressor da lei divina. Bom, agora nós vamos entrar na parte que é o calcanhar de Aquiles desse problema. Porque os líderes evangélicos, esses convencionais, né, esses pastores grandes, teólogos, que tomam essas decisões, todos eles dizem que estão baseados na Bíblia. Todos eles dizem que estão baseados nos princípios bíblicos. Agora, o que nós podemos ver na realidade é que esses fundamentos nos quais eles se baseiam são fundamentos mal interpretados e mal entendidos. É até onde eu pude entender isso daí. Porque a verdade é que se nós olharmos o Novo Testamento, as cláusulas exceptivas que eles usam para dizer que a fundamentação do divórcio está ali, a forma que eles interpretam não está correta, né? E é o que nós vamos ver aqui agora. Então nós vamos falar agora sobre a cláusula exceptiva do divórcio, né? Desde os dias de Moisés, que o divórcio era permitido entre os judeus. As leis referentes a essa questão se tornaram cada vez mais liberais e favoráveis ao homem. A interpretação que os judeus davam às suas leis e aos costumes judaicos geralmente tinha um duplo padrão. Aos seus olhos, eram tolerantes para com os homens e severos para com as mulheres. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ela lhe lavrar um termo se ele lhe lavar um termo de divórcio e lhe o der na mão e a despedir de sua casa, essa era a ideia. Deuteronômio 24:1. Esse é como se entendia a lei do divórcio, né? A camarada casava com mulher, uma mulher. E aqui a Bíblia diz se ter achado uma coisa indecente nela. Não se sabe o que é isso. Na realidade é uma palavra bastante indefinida, né? É provável que no tempo que Moisés escreveu isso daqui, eles tivessem uma ideia do que isso seria na prática. Mas depois de milhares de anos, né, nós não temos uma ideia assim muito concreta do que significava isso, coisa indecente nela, né? Então, seja o que seja isso, dava motivo para que o homem se divorciasse da mulher. Esse versículo era interpretado de forma extremamente liberal por algumas autoridades religiosas dos judeus, e quase qualquer motivo era suficiente para um homem dizer que achara coisa indecente em sua esposa, criando assim uma razão legal para o divórcio, né? Segundo as previsões da lei, era muito fácil a um homem tomar uma concubina. Os essênios ensinavam e ratificavam o celibato. Mas todos estes grupos concordavam que o homem ensinavam e ratificavam o celibato.
Mas todos esses grupos concordavam que o homem era dominante, ficando assim criado um duplo padrão na sociedade judaica. Se Jesus tivesse dado uma explicação rigorosa sobre o problema, né, não deixando nenhuma liberdade para o divórcio, teria ofendido a Herodes e aos discípulos de Iléu, entre os fariseus. Se ele tivesse exposto uma explicação liberal, teria ofendido aos discípulos de Shammai, né? Mas Jesus deu uma resposta tão elevada que estava acima da discussão que rugia entre as escolas judaicas de pensamento, não entrou diretamente na questão deles. Então, ele não entrou naquela discussão, naqueles dias, naquelas interpretações daqueles rabinos famosos, né, que eram favoráveis ou não ao divórcio. Ele simplesmente deu uma resposta que estava muito acima, muito mais além do que aquilo que ele discutia. Quer dizer, ele esclareceu o problema com uma explicação criada segundo os princípios originais de Deus, com relação ao matrimônio, vinculados aos propósitos divinos na criação. Entre os fariseus, havia um tanto adepto da escola de Shammai, que só permitia o divórcio em caso de infidelidade conjugal, como os da escola de Iléu, que era mais liberal, que permitia o divórcio por quase qualquer capricho do marido. Porém, ambos os grupos ansiavam por saber o que Jesus diria, esperando algum pretexto para que pudesse ser usado contra ele. Essa é a realidade. Essa discussão que vinha lá do judaísmo, do tempo de Cristo, né? Do rabino Shammai, do rabino Iléu, ela continuou através da história da igreja, com os chamados pais da igreja, da fileira dos latinos, né? A base do pronunciamento de Jerônimo, os quais sustentam a permanência do vínculo matrimonial, mesmo com a infidelidade de um dos cônjuges. Permite-se, segundo os pais latinos, a solução de convivência entre os esposos, ou seja, a separação dos corpos, sem o direito de ambos partirem para o novo casamento. E nessa interpretação, o catolicismo da seita romanista apoia o desquite. O desquite, sabe-se, consiste exatamente na separação dos esposos com a permanência da aliança conjugal, o que lhes embarga convolar novas núpcias. Os pais da igreja da fileira dos gregos, na esteira de Lactâncio, admitem que na eventualidade do adultério, o rompimento do vínculo com a consequente faculdade de outro casamento é o divórcio. Estes dois conceitos são bem simples de entender. O divórcio permite novas núpcias, por admitir dissolvidas as primeiras, enquanto o desquite impede-as por rejeitar o rompimento do pacto matrimonial, embora os cônjuges possam viver separados. Então essa é a diferença, né? Então nós vemos que os latinos, né, representados por Jerônimo e os gregos por Lactâncio, eles seguiam as mesmas discussões de Shammai e de Iléu no judaísmo. Essa é a grande verdade. O catolicismo da seita grega ortodoxa, diversa da comunhão romana ou vaticana, perfilha essa doutrina. Aliás, aceita também pela maioria dos protestantes. A opinião dos latinos, na qual estriba o código do direito canônico do catolicismo romano, que no caso de adultérios aceita só a dissolução da convivência sem a quebra do vínculo matrimonial, não pode, de modo algum, abrigar-se sobre a lei de Moisés, citada explicitamente por Jesus, consoante os registros de Mateus 5,39 e 19,9. Com efeito, os judeus não entendiam o afastamento dos corpos sem a ruptura também do pacto. Com base em Deuteronômio 24:1, o repúdio da mulher implicava em anulação do casamento, com o pleno divórcio. Se Jesus houvesse pretendido abrir uma exceção,
Quer dizer, uma exceção para a eventualidade do adultério, no sentido de simples separação dos corpos sem o divórcio, seria então o desquite. É evidente que os fariseus teriam protestado. Diante da declaração peremptória, decisiva de Jesus, né, quanto à impossibilidade absoluta de ruptura do pacto matrimonial, com a faculdade de conrolar novas núpcias, dois numa só carne, portanto, que Deus juntou, não separe o homem, alguns estudiosos da matéria, surpresos com a expressão exceptiva, não sendo por causa de prostituição, ou exceto em caso de adultério, ou a não ser por causa de infidelidade, como diz algumas versões, cada uma versão fala uma palavra diferente, como se as palavras não tivessem significado, né? Porque palavras têm significados. Uma palavra não pode significar qualquer coisa. Cada palavra tem um significado específico. Agora nós vemos que as Bíblias, essas versões da Bíblia, que elas não são versões, são interpretações de acordo com cada um dos seus tradutores, né? Cada um coloca uma coisa, um é prostituição, o outro é infidelidade, outro é adultério, outro é fornicação, outro é... e vai por aí afora. Então, eles pretendem desvencilhar-se desta, alegando haver acontecido um acréscimo desse inciso no Evangelho, segundo Mateus, que foi feito por algum glosador ou pelo próprio autor evangelista. Bom, conquanto Marcos, no registro afim, omite aquele exceptivo, não se pode admitir semelhante válvula de escape. A cláusula em tela se encontra em todos os códices dos mais antigos manuscritos e, por isso, presente nas modernas edições críticas do Novo Testamento grego. Outros exegetas, convencidos da perpétua indissolubilidade do vínculo conjugal, mesmo no caso de adultério, quando se pode apenas dar a separação de corpos, sem, portanto, o direito a novo conúbio, supuseram para a sustentação do liame uma certa semelhança entre logos porneia, causa de fornicação do grego, de Mateus, com a coisa feia, é o arte babar, de Deuteronômio 24:1. Isto é, na realidade, uma interpretação, né? Implica em conceito genérico e, portanto, não especifica um objeto ou caso determinado, o qual é adultério nosso assunto. Ao se elevar às origens do casamento monogâmico indissolúvel, estaria fora de cogitação por parte de Jesus ocupar-se de um fato particular da lei mosaica. Tanto mais que a sua lei é muito mais perfeita e plenifica a lei de Moisés em seu conteúdo estritamente moral. Como então desembaraçar-se do inciso da exceção encaixado em Mateus 19:9 e 5:32? Terá Jesus aberto uma fenda para o divórcio, isto é, uma ruptura definitiva do casamento, com o cônjuge infiel e a consequente faculdade de conrolar novas núpcias em favor da parte fiel? Será que Jesus faculta ao marido traído um novo casamento legítimo? Pretendendo dar uma resposta afirmativa, há crentes evangélicos favoráveis ao divórcio como uma solução evangélica ou norma estabelecida por Jesus Cristo para as vítimas de um cônjuge infiel. Presumindo essa brecha no exceptivo, supostamente previsto pelo Mestre, muitos impulsionam por outros motivos, como se esses outros motivos, por exemplo, da incompatibilidade de gênios, fossem um prolongamento da exceção. Todas essas suposições, no entanto, são falhas em seu fundamento. Porque Jesus Cristo jamais pensou em permitir uma cláusula exceptiva, mesmo na contingência do adultério de um dos cônjuges. Desta maneira, tanto os pais latinos, patronos do Código do Direito Canônico do Romanismo, como os gregos, em que pese seu avultado número e autoridade reconhecida, entre aspas, né, pela teologia católica,
como fonte de revelação divina, e pelos modernistas, todos eles demonstram pobreza de análise. Isso aqui não sei o que eu estou falando, não. Isso aqui são pessoas que têm uma grande capacidade de exegese, com conhecimento até no grego e no hebraico, né? Então, todos eles demonstram, como eu tinha falado, pobreza de análise e distorcida observação perante a imaginária, veja bem, imaginária, disposição exceptiva. Todos erram. A interpretação deles é sacrilegamente contrária ao ensino de nosso Senhor Jesus Cristo. A imprescritibilidade do plano primordial do Deus Criador. Conquanto feitas diretamente do grego original, as nossas versões do Novo Testamento registram a mencionada exceção já transcritas. Por exemplo, não sendo por causa da prostituição, não sendo por causa do adultério, exceto por infidelidade. A versão João Ferreira de Almeida, que é divulgada pela imprensa bíblica brasileira, foi muito infeliz ao empregar o vocábulo prostituição. Precisamos então definir o que é prostituição. É uma das coisas mais angustiantes desses dias, é que percebemos que as lideranças evangélicas não sabem o significado das palavras e não conseguem discernir as diferenças entre elas. Nós vemos muito isso na igreja. Eles vão citando palavras como se fosse alguma coisa que na mente deles está preconcebida a ideia. E vão usando aquelas palavras como se fosse a verdade verdadeira, né? Não se importando com as diferenças semânticas entre as palavras. Então, esse é um dos casos. Pois bem, prostituição ou meretrício consiste na prática habitual de relações sexuais com um número indeterminado de outras pessoas, mediante uma remuneração estipulada. Portanto, o vocábulo prostituição empregado por Almeida fica sem sentido e altera totalmente a significação das palavras de Cristo. A versão Almeida, prostituição, por conseguinte, só favoreceria a tese dissolubilista. Na circunstância de a esposa gostar de outro homem, sem dele receber qualquer pagamento estipulado pelo ato sexual realizado, nessa hipótese, levando-se em conta ser a prostituição o inciso da exceção, o legítimo marido daquela mulher não poderia repudiá-la, porque apesar de infiel, ela não ocorreu em prostituição. Ainda que tenha havido a infidelidade, o marido não poderia recorrer ao divórcio. Portanto, a versão prostituição, sem maiores dificuldades e sem exigir outras considerações, se inutiliza por si. Então vejam, senhores, uma versão que usa uma palavra totalmente inadequada para um caso desse. Se a pessoa quiser procurar um recurso para inviabilizar aquele tipo de versão ou de palavra, já está acontecendo, já é acontecido. Porque se prostituição significa sexo pago, e se uma mulher, por exemplo, um homem, ele teve uma relação com uma outra pessoa que não o seu cônjuge, e ele não pagou, então ele não incorreu em prostituição. Então ele não pode, o outro não poderia dar o divórcio para ele. Ele não estaria contra a cláusula exceptiva. Então essa palavra prostituição está completamente fora da realidade. Adultério é a prática do sexo por uma pessoa casada com outra pessoa que não seja o seu cônjuge. A adotar-se a cláusula de exceção ou adultério como motivo de divórcio, colocar-se a Jesus em oposição desumana e arbitrária contra a mulher. Colocá-la-ia em posição abaixo de inferior perante o homem, o que destoaria de sua missão e do seu magistério. Ora, se o adultério se constituísse em motivo para a ruptura do pacto conjugal, no caso de um homem casado cobiçar uma mulher, sua esposa poderia recorrer ao divórcio. A admitir-se como motivo para a anulação do casamento,
quer dizer, admitir-se no caso, né? Como motivo para a noção do casamento previsto em Mateus 5:32 e 19:9, Jesus teria feito a distinção, essa distinção, porém inexiste a mesma. Por conseguinte, se prevalecesse semelhante motivo, qual o casamento que perduraria? Se Jesus Cristo houvesse, na cobiçada exceção, admitido o adultério como motivo suficiente para a dissolução para o pacto conjugal, estaria ele se definindo por uma das facções dos judeus, ocorrência essa estranha à sua conduta, pautada pela imparcialidade perante as disputas deles. Os protestantes, advogados do rompimento do vínculo matrimonial por causa do adultério um dos esposos, são discípulos do fariseu Shammai. Depois de 20 séculos de cristianismo, ainda tentam arrastar Cristo, né, para esse tipo de disputa. Essa é uma realidade, entendeu? Quer dizer, eles querem que Cristo faça parte daquilo que eles interpretam, da sua escola de interpretação. Lendo-se sem espírito preconcebido, a parte destacada do texto de Mateus 19, 3 a 11, constata-se que todo o contexto da palavra de Cristo prova claramente que a sua resposta continha um ensinamento superior ao das escolas rivais de Shammai e de Hilel. Na hipótese como alguns intérpretes apressados querem dessustentar Jesus à exceção do adultério, sua reformulação mais grave do 7º preceito, qual seja o da proibição de adulterar, a exceção conservaria a prática da velha lei. Sustentaria a tolerância mosaica proveniente da dureza dos corações dos hebreus. Ora, isso afetou o plano ideal e original. Não teriam sentido, portanto, as advertências severíssimas contidas nos versículos anteriores. A aparente cláusula exceptiva deve ter uma outra explicação. Porquanto ela se destoa, né, do contexto do Sermão da Montanha. Essa é a realidade, né? Que objetiva a transformação radical do íntimo do homem. Diante da proclamação total de Jesus, é absolutamente impossível uma possibilidade para o rompimento da santa aliança conjugal. Como suportaria o mestre uma exceção? Ele que veio reformular por inteiro a antiga lei, dando-lhe profundidade e interioridade. Em que veio sublimá-la? Ele que veio sublimá-la e elevá-la? Nesse tópico do nosso estudo, deter-nos-emos sobre a cláusula exceptiva. A luminosa conclusão será a absoluta inviabilidade de qualquer circunstância permissiva do divórcio. Bom, quando se lê uma obra traduzida de outra língua e se estranha um pronunciamento do autor, ou se trata de um assunto relevante, é de bom alvitre recorrer-se ao texto da língua original. Esta é, aliás, uma norma áurea para se entender uma palavra ou um versículo das Sagradas Escrituras. Quando desejamos compreender melhor o seu significado e ter uma visão mais profunda do ensinamento divino, isso se torna uma norma usual. Porque nem sempre, muitas vezes, uma palavra, quando é traduzida para outra, ela consegue levar todo o significado para aquela outra palavra, né? Bom, e esse tipo de pensamento é que os intérpretes divorcistas, né, da perícope de Mateus 19, 3 a 11 se esqueceram. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de fornicação, porneias, e se casar com outra, adultera, moixatai.
E o que casar com a repudiada adultera, moixatai. Mateus 19:9. E também, eu porém vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de fornicação, porneias, faz que ela adultere, moixeutenai, no grego. E qualquer que casar com a repudiada adultera, moixatai. Nas duas escrituras salta aos olhos o emprego do vocábulo grego porneia. A tradução portuguesa do vocábulo grego porneia, contido nos dois textos, por prostituição, né, adultério ou infidelidade, já se constitui uma interpretação do tradutor. Porque a sua tradução certa é fornicação. E adultério, em grego, é moicheia e não porneia. O motivo que gerou a interpretação favorável à tese divorcista resiste exatamente em tomar como sinônimos os vocábulos fornicação, que é igual a união fornicária, mancebia, concubinato e adultério. Então, se você toma como sinônimo duas coisas diferentes, você torna elas uma coisa só. Olha, mancebia, concubinato, não é adultério. Não tem nada a ver, é uma coisa totalmente diferente. O adultério só pode ser cometido por pessoa casada, quando mantém relação sexual com outrem que não seu cônjuge. Moicheia, adultério, é uma coisa. E porneia, fornicação ou mancebia, é outra coisa. O Novo Testamento sempre distingue muito bem os dois vocábulos, porneia e moicheia, quando os aplica. É de se notar que nos dois mesmos versículos, Jesus usou o verbo adulterar no grego, moixeo ou moixaomai. Se não houvesse distinção de fato, o mestre, em lugar de porneia, teria evidentemente empregado moixeia. Em Mateus 15:19, e no texto afim, Marcos 7, em versículo 21, Jesus aplica os dois vocábulos, cada um com seu significado próprio e característico. Por exemplo, porque do coração procedem maus pensamentos, mortes e adultérios. Moixeiai, no grego. Fornicações, porneiais, no grego. Furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então veja que nesse texto aqui está totalmente separado, como lá em Mateus 15:19 e também em 5:32, né? Porneia, de onde veio o nosso termo pornografia? No grego do Novo Testamento quer dizer fornicação, que é o uso ilegítimo do sexo por pessoa solteira, com outra pessoa solteira. Pode-se constituir, veja bem, pode-se constituir em atos isolados e pode também designar uma união fornicária, que antigamente era chamada de concubinato ou mancebia. E que aqui no Brasil antigamente era chamado de mancebia, né? Ou ajuntamento, no caso. Ou amaziamento, que é tudo a mesma coisa. Então, quando se fala em porneia ou moixeia, não existe sinônimo dos dois. São duas situações totalmente diferentes. Quer dizer, o caso de mancebia ou concubinato, quer dizer, nesse último caso, quando os dois convivem sem o liame do matrimônio. Então, se dois pessoas solteiras se juntam para morar junto, ainda que pareçam casados, eles são como amancebados. Ou estão ajuntados, estão amaziados. A Bíblia chama isso de porneia, fornicação, só que no sentido de estado de fornicação, não um ato em si. Porque se a pessoa tem um relacionamento com outra pessoa solteira, ele praticou a fornicação, mas foi um ato. Praticou, acabou, aquilo ficou aquele ato. Agora, se junta com a pessoa, é um estado, é uma união fornicária, no caso, ou mancebia ou concubinato, né? Nesse último caso, quando os dois convivem, se unem do matrimônio. A união fornicária, ou concubinato, ou mancebia, é nula por falta de vínculo conjugal legítimo. Esta carência do vínculo pode ter várias causas, como o vício intrínseco da união, invalidade por lei positiva, defeito de intenção, como nas uniões livres,
Se duas pessoas agirem ilegitimamente, incorrendo, portanto, em porneia, em união fornicária, então pode-se dar a separação. Não se trata, evidentemente, de divórcio, porquanto faltava a união legítima, o casamento. Então, quando Cristo falou sobre isso, ele estava dizendo que naqueles tempos era comum esse tipo de coisa, né? Se duas pessoas, o casal, vivesse junto, né? E numa situação de ilegalidade, porque por não possuir os vínculos do matrimônio estabelecido, então essas duas pessoas estão unidas em um laço de fornicação. Essa é a que está falando, que era chamado de concubinato ou mancebia, né? Que nós conhecemos como amaziamento ou ajuntamento. Nesse caso, se esse casal, depois de muito tempo, se separassem, e se um deles ou o outro deles fosse casar com alguém, nesse caso haveria possibilidade. Era isso que estava falando. Quer dizer, uma união fornicária, a porneia, porneais, né? Nesse caso haveria a possibilidade da pessoa se separar, aí então agora ele casar com outra pessoa. Só nesse caso, né? Só nesse caso. Essa é a verdade. Porque no caso desses dois, na realidade, não seria nem considerado divórcio. Uma vez nem casado eram. Por isso que ele disse que era possível isso daí, né? Quer dizer, a palavra de Cristo, Jesus Cristo, tanto em Mateus 5,32 como em Mateus 19,9, considerada como inciso exceptivo, ao contrário de atenuar, confirma a monogamia perpétua e indissolúvel. Com efeito, ao afirmar Jesus que a única hipótese que faculta o homem abandonar a mulher é na circunstância da porneia, que significa, outra vez eu vou falar, amaziamento, concubinato, mancebia. É isso que é o texto grego diz isto, né? Ou seja, da união fornicária em que não há o pacto conjugal, confirma que sempre, né, quando há o legítimo vínculo, se torna impossível a dissolução dele. A cláusula de exceção, por conseguinte, não é uma exceção. Então Jesus Cristo não faculta o divórcio, nem no caso da esposa adulterar, nem do marido adulterar. Enfim, a exceção não é exceção. Agora nós vemos através desse tipo de verificação nos originais, no significado das palavras originais, e na definição correta do significado das palavras, nós estamos vendo aqui, que a única possibilidade de haver dissolução de um casal é através da mancebia. Se ele for amancebado, então ele poderia haver essa possibilidade dele separar e depois casar com outra pessoa e o outro também fazer a mesma coisa. É a única possibilidade. A outra possibilidade, se essa pessoa estiver casado, ele morrer. Um dos cônjuges morrer, o outro fica viúvo. Então fica livre para casar com quem quiser. Fora essas duas possibilidades, não existe na Bíblia nenhuma autorização, nenhuma interpretação que autorize um segundo casamento. Portanto, senhores pastores, os senhores líderes que estão ensinando o povo esse tipo de coisa e que também estão praticando isso daí, vocês vão ter que se ver com Deus da palavra, viu? Vocês estão pensando que as coisas de Deus é feitas assim de qualquer jeito, da forma que vocês acham, porque se juntam em ajuntamentos, e esse ajuntamento confere autoridade, e confere credibilidade, e confere poder para que vocês tomem decisões alterando a palavra de Deus, vocês não sabem o Deus que estão lidando com ele. Viu? Vocês não sabem disso. Essa é a verdade. Então nós vemos aqui que pela realidade da palavra escrita, aquilo que Cristo realmente quis dizer, não existe minimamente possível a forma de interpretar de que ele determinou que havia uma cláusula exceptiva. Não existe isso. Essa é a verdade. Então a conclusão. Então, por tudo isso que temos visto, chegamos a uma conclusão. De que, biblicamente falando, não existe divórcio para o cristão, com a possibilidade de novas núpcias. Nem para você, nem para ninguém. Eu estou falando cristão aqui porque esses vivem pela Bíblia, então já sabem que a Bíblia é padrão de comportamento. Né? Os outros também é a mesma coisa, só que eles não consideram a Bíblia como verdadeira, né? Como nós. Tudo que estão ensinando para a igreja nesse sentido é baseado na ignorância dos significados das palavras no original. Por isso, senhores pastores,
os senhores são responsáveis diante de Deus pelos seus falsos ensinos sobre isso. E também por essas decisões que estão tomando, né? E têm tomado nessas convenções, com todas as consequências que isso vem trazendo para a igreja. Pois Deus conhece as motivações que estão nos seus corações. Porque muito nesses meios apoiam e ensinam isso por ignorância. Não sabem o que estão falando. Estão lá no meio do número. Na hora de votar, quer agradar os líderes, vota a favor. Mas eles mesmos não sabem o que está acontecendo. Não têm capacidade intelectual, discernimento exegético para saber o que eles estão fazendo. E eu creio que a maioria desses pastores, ou dos pastores convencionais, não tem discernimento exegético. Essa é a verdade. Né? Agora, então, fazem isso por ignorância pura. Pois não se dão o trabalho de estudar e pesquisar, né, sobre isso. Outros até sabem alguma coisa, até têm um certo esclarecimento intelectual, exegético, teológico. Mas eles querem, na realidade, não querem contrariar os interesses que estão lá dos de cima, ou lá do que está lá em cima, do principal. Porque, como eu falei, o poder na igreja hoje, infelizmente, é como se fosse o poder papal, está na mão de uma pessoa. Os demais apenas estão ali fazendo numeração, para apoiar aquele um lá. Porque, na verdade, eles estão ali justamente por condescendência daquele lá. Se tentarem serem, vamos dizer assim, originais, terem personalidade própria, vão ser defenestrados imediatamente. Porque, infelizmente, como eu disse no início, a igreja não teve a capacidade, os líderes antigos, de criar salvaguardas para a manipulação ou para o uso do poder eclesial. Sendo que o poder está na mão de uma pessoa só. Essa é a realidade que não adianta contrariar. Isso está aí, está escancarado hoje, todo mundo já está vendo isso. Né? Não sou eu que estou falando isso. Não sou eu que estou murmurando e sendo rebelde. Isso já está acontecendo às claras, todo mundo já está vendo isso. Né? Agora, então, para não contrariar o interesse dos seus superiores e para não perder os seus cargos e os seus privilégios, quer dizer, eles são pragmáticos. Eles são utilitaristas. Ainda que conhecem a verdade, sabem que está errado, mas apoiam decisões erradas porque são pragmáticos. Eles querem preservar os seus status quo dentro da organização, dentro da denominação. Né? Eles querem manter os seus cargos, os seus altos salários, querem manter as suas influências. Então eles não têm coragem de contrariar. Enquanto lá na Síria, no Iraque, os cristãos estão morrendo na própria vida, perdendo tudo o que tem nesses lugares da perseguição, para dar testemunho da verdade, não contraiu sequer, não tem por preciosa a sua própria vida, né? Esses líderes aqui que devem ser exemplos dos fiéis, por covardia, para manter seus cargos, para manter seus benesses, não têm coragem de contrariar decisões espúrias. Decisões heréticas são tomadas por covardia, por medo e por interesse próprio. Né? E outros ainda porque são alienados. Não tem nada a ver com nada. Pouco se importa se as águas correm para cima ou para baixo. Agora, mas existem também aqueles que concordam com isso alegremente, porque eles têm interesse nisso. Né? Eles têm interesse que se torne uma realidade. Justamente lá, os nós mais de cima que talvez estejam pensando nisso. Pois os seus corações já estão determinados a trocar de cônjuge. Sendo que apenas eles estão esperando uma justificativa bíblica para isso. Essa é a grande realidade, meus amigos. Não vocês ficar bravos, vocês xingar, vocês me amaldiçoar, entendeu? Porque essa é a verdade que nós estamos vendo. Não adianta você ficar bravo comigo por causa disso. Quer dizer, a quantidade de líderes evangélicos que têm praticado essa heresia tem aumentado muito nos últimos dias. Eu ouvi uma explicação, quer dizer, as pessoas falam, mas por que uma pessoa que conhece a Bíblia, que tem uma influência no meio da comunidade, que sabe o Deus que ele está servindo, por que ele faz uma coisa dessa? Né? Se tem tanto esclarecimento. Então eu estava analisando esse tipo de assunto e descobri uma explicação que, na realidade, não é uma explicação espiritual, né? Mas é uma explicação sociológica para esse fato. Por que esse fato acontece? Então, nessa explicação, a pessoa dizia o seguinte, que quando uma pessoa sobe na escala social e econômica, e isso está acontecendo com os pastores hoje, porque naquele tempo os pastores que viviam, né, pela fé, que viviam na situação de dificuldades econômicas, muitas vezes até passando necessidade e tudo mais, esse tempo já passou, pelo menos nas grandes cidades. Hoje, os pastores hoje, embora eles
torce o nariz quando a gente fala uma coisa dessa, mas a verdade é que muitos deles recebem altos e poupudos salários. Essa é uma grande verdade. Outros até recebem, além desses salários, comissões sobre ofertas e outras coisas que eu sei disso porque alguns desses meses já me falaram isso, né? Então a pessoa tem acesso passa a ter acesso a uma vida social um pouco mais elevada. Então quando uma pessoa começa a subir na escala econômica, né? E também na escala social, passa a ter uma vida social um pouco melhor, essa pessoa invariavelmente, isso não é apenas pastores, qualquer pessoa do mundo secular também anda na mesma direção, nós estamos aí vendo as situações do mundo aí. Então essas pessoas, invariavelmente, elas vão dar em 3 direções. A primeira direção, a primeira coisa que acontece com essas pessoas, que são os ricos emergentes, né? A primeira coisa é o interesse deles passa a ser o carro, um carro melhor. Aí compra um carro melhor do que ele tem. Depois ele quer comprar outro melhor do que aquele. Depois ele quer comprar um melhor ainda, mais caro ainda. Depois quer comprar até um importado às vezes. Não estou dizendo que seja todos os casos, mas essa é a ideia, né? Depois quer ter 2 carros, quer ter 3 carros, né? Então o interesse já começa a andar nessas direções. Todos os novos ricos têm isso daí. Eles começam a andar nessa direção. Carros, máquinas, iates, até aviões, até helicópteros, coisa desse tipo, né? É o que nós estamos vendo aí no mundo secular e também no mundo religioso. O segundo passo que eles andam, entendeu? É no passo do interesse imobiliário. Então, ele quer ter uma casa melhor, entendeu? Quer ter um apartamento no centro da cidade. Depois ele quer ter uma casa na praia. Depois ele quer ter uma casa no campo, uma chácara, um sítio, né? E outros que sobem demais nessa escala, como nós estamos vendo grandes autoridades do mundo evangélico, aí o que eles fazem? Eles querem ter casa em Nova York, querem ter casa em Londres, na França, na Alemanha. Aí com o dinheiro da igreja eles compram essas casas, verdadeiras mansões, que eu sei que muitos têm, e fazem segredo disso, mas eu sei disso porque pessoas já dão testemunho disso. Aí compram casas nesses lugares, né? Gastam fortunas, né? Há uns que têm verdadeiras mansões de milhões de dólares até. E depois que passa, é sintonizado pelas máquinas, pelos carros, aviões, barcos, iates e tal, e os interesses imobiliários, casa na praia, no campo, apartamentos, cidades, casa em outros países e tudo mais. Aí ele vai invariavelmente, ele vai andar na terceira direção. Isso acontece quase que invariavelmente. Ele vai querer uma nova mulher. Essa é a realidade. Aí ele vai ter que procurar se divorciar de alguma forma para ter uma nova mulher, né? Então, como isso tem acontecido no mundo social, nós vemos no mundo artístico, por exemplo, no mundo empresarial, isso tem acontecido normalmente. E nós estamos vendo agora nós estamos vendo isso acontecer no meio evangélico, para a vergonha das igrejas, né? Porque o que está acontecendo de pastores, de grandes calados, entendeu? Famosos, que têm abandonado as suas esposas, entendeu? E se divorciado. E arranjado uma esposinha nova, novinha, em folha, entendeu? Isso é uma verdadeira vergonha no mundo evangélico. Essa é uma grande realidade, entendeu? Verdadeira vergonha. Então, isso na realidade é uma explicação social, sociológica, mas tem se tornado uma questão teológica. Porque, infelizmente, a igreja, com a sua ascensão social, dos seus membros, dos seus pastores, dos seus líderes, tem entrado numa posição social um pouquinho melhor. E isso já começou a aparecer no meio da igreja. Então essas mudanças de estatutos nas convenções, nas doutrinas da igreja, já é para acomodar esses tipos de heresias que já estão sem controle no meio do povo evangélico. Uma vez que uma igreja que não tem mais o ensino teológico, o ensino doutrinário, expositivo, como os pastores antigos faziam, né? Onde se havia aplicação pessoal e aplicação espiritual dos textos bíblicos na vida das pessoas, para que elas pudessem andar em conformidade com a vontade de Deus, isso não acontece mais. Porque doutrinas hoje na igreja ensinadas são contação de histórias. Fica se contando história, fazendo relatório disso, fazendo relatório daquilo, fica se fazendo pregações, né? Emocionais,
levando o povo a tomar decisões emocionais, a chorar e pular e outras coisas desse tipo. E na realidade, de ensinamento doutrinário, nós não vemos nas igrejas. Os pastores estão devendo para a igreja esse tipo de coisa. Infelizmente. Infelizmente, né? Então, isso daí é uma explicação possível que está acontecendo no meio da igreja. Então, essa verdadeira enxurrada de divórcio no meio das lideranças evangélicas e o interesse dos mesmos em tornar essa heresia em regulamento convencional é o que nós poderíamos chamar de legislar em causa própria. Essa é a verdade. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. Então cada um receberá o louvor. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 5. Então, meus amigos, as motivações do coração de vocês convencionais, viu? Grandes pastores e grandes líderes. As motivações dos seus corações, quando se tomam essas decisões, elas são conhecidas diante do trono de Deus. E vocês um dia vão ter que dar uma conta para ele disso daí. Não adianta vocês abrir a Bíblia e ficar me amaldiçoando, ou ficar dizendo que eu sou, entendeu, herético, eu sou murmurador, sou rebelde, mas isso não adianta. Vocês têm que pesar as suas decisões baseadas, fundamentadas na revelação da palavra de Deus. Essa é a verdade. Então aqui diz que nesse tempo Deus vai trazer as coisas das trevas ocultas, vai trazer a luz no julgamento final. E se vocês estiverem fazendo essas coisas, e eu creio que estão, com interesses pessoais por trás desse tipo de decisões canhestras, de decisões erradas, decisões heréticas, que vocês têm tomado para prejudicar a igreja, vocês vão pagar muito caro por isso. Essa é a verdade. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro segundo as suas obras. Apocalipse capítulo 20 e verso 12. Portanto, irmãos, pastores, quando tomarem decisões que afetarão a igreja, cuidado com os desígnios dos seus corações, com as motivações ocultas das suas mentes, né? Pois o julgamento de Deus levará em consideração os mesmos. Atentem para a palavra de Deus e não para os seus interesses. Pois se vocês tomarem decisões baseadas no utilitarismo e não na verdade, o julgamento de Deus jaz às suas portas. Que Deus possa abençoar a todos vocês. Que Deus possa abençoar todos os meus amigos, né, que me acompanham, né, no Veredários, né? E que Deus possa nos ajudar a todos nós para que nós possamos realmente, né, nos tornar mais sábios ainda, né? Porque quando nós recebemos os ensinamentos, nós somos sábios, a Bíblia diz lá no Provérbios que nós nos tornamos ainda mais sábios ainda. Agora, se nós fecharmos os ouvidos aos verdadeiros ensinamentos, como a serpente faz, né? Então, meu amigo, não há nenhuma solução à vista. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, de vocês e também de mim, entendeu? Porque o que eu estou falando aqui, não estou falando aqui com o interesse de prejudicar vocês, nem de afrontar a vocês. Estou falando isso aqui como consciência que eu tenho da realidade dessas coisas. Porque eu sei que a saúde da igreja, aqui nessa terra, é a que vai determinar a saúde das nações aqui nessa terra. Se a igreja adoecer por algum motivo, toda a nação vai adoecer, toda a nação vai padecer. Então vocês são responsáveis por esta situação de fato, através de decisões que vocês têm autoridade para tomar nas suas mãos. Se eu tivesse autoridade, a decisão minha seria diferente. Mas vocês têm a autoridade nas mãos. E se vocês tomam decisões erradas, que venham a prejudicar o povo de Deus, venham a prejudicar o rebanho de Deus, toda a nação será prejudicada. E vocês vão dar conta disso. Que Deus não tenha misericórdia de vocês, e tenha também de mim. Porque o que eu estou falando aqui está baseado na palavra, não estou inventando nada. Tudo isso aqui está baseado na palavra de Deus, na revelação de Deus,
e também está baseada nos fatos, nas notícias do que vem acontecendo no meio de todos os evangélicos desse país. Então que Deus nos ajude, em nome de Jesus Cristo. Amém.